Eu falei, mano, o Abel precisa baixar essas linhas. Não adianta, não existe marcar alto o Flamengo com Pedro e Arrascaeta se associando. Os caras precisam de dois toques na bola, mano. Eu acho que o Abel foi demais perto do Sol, mas ele foi melhor do que os últimos jogos. Eu acho que isso vai dar pra ele uma maturidade pra entender essa final. Tá, Eu acho- obrigado. Tipo, então, eu acho que é um jogo que quem errar menos... É erro zero. As únicas pensa, mudanças tá ligado? poderiam ser jogar. Vamos acompanhar aqui a rapaziada lá do Pó de Porco falando aí sobre Palmeiras e Flamengo. E eles estão se baseando aí na última vitória do Flamengo em cima do Palmeiras no Maracanã. E claro, já pensando lá em Lima, já pensando na final da Libertadores da América. Tem gente aí que gostou que o Palmeiras atacou o Flamengo, tentou jogar de igual para igual no Maracanã. Então já tem gente que acha que não pode correr esse risco. Tem gente que acha que é melhor jogar lá atrás e dar uma segurada, né? Não pode dar espaço para o Flamengo. Gostaria de saber qual é a sua opinião. Vocês gostam que os adversários tentem jogar de igual para igual ou joguem lá atrás, todo retrancado, com o ônibus estacionado lá na frente da área? Vamos acompanhar aqui, nação, os palmeirenses comentando aí, debatendo. Antes do vídeo, se possível, deixa seu like. Você que não é inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sino das notificações para todos. Tamo juntos. Vamos ao vídeo. Eu apanho até hoje, porque eu tô vendo muito palmeirense meio que orgulhoso do jogo que fez contra o Flamengo lá, porque o Palmeiras foi pra cima lá. Desde então eu falo, mano, a estratégia foi errada. O Abel não deveria ter ido desse jeito contra o Flamengo lá. Assim, pro palmeirense que tem essa de que o Abel sempre coloca a bunda lá atrás contra o Flamengo, foi legal a postura. Mas eu acho que ele quis voar perto demais do sol. Porque se analisa o Flamengo, quando saiu a escalação do Palmeiras, eu tava em live. Eu falei, mano, o Abel precisa baixar essas linhas. Não adianta, não existe marcar alto o Flamengo com Pedro e Arrascaeta se associando. Os caras precisam de dois toques na bola, mano. E quando você olha para os jogos do Flamengo, a galera gosta de associar, né? O Flamengo é um time que tem a bola, o Palmeiras é um time reativo. Virou um clichê. O Flamengo, esse ano, ele sabe trabalhar com a bola, mas ele é muito letal no jogo vertical. Sim. Todo time que tenta marcar o Flamengo alto, o Flamengo com 20 minutos mata o jogo. Cara, mas o Cruzeiro no Maracanã jogou assim e foi bem, mano. No 0 a 0. Mas marcou misto, né? Não, marcou. é que eu acho que assim, não jogou com a bunda lá atrás, como jogou, por exemplo, sei lá, o Sport agora. Teve um equilíbrio, mas apertava quando tinha que apertar. Então, esse equilíbrio eu acho que Esse faltou. equilíbrio. Eu acho né? que faltou. Eu acho que é uma discussão boa, porque se a gente for analisar os gols do Flamengo, óbvio que tem a questão da qualidade dos jogadores do Flamengo, mas as falhas individuais, na minha opinião, principalmente defensivas, foram assim, Eu acho que a falha é do Abel. determinante. Na falha individual, eu acho que o Abel tem culpa. Pode ser, mas eu acho que um jogo assim, você não vai, você vai ser agredido, você não vai ficar os 90 minutos sem sofrer. O problema é ser agredido do jeito que foi. Marcando no meio campo, os caras saem na primeira bola, pô, o Arrascaeta, ele podia parar, sentar, tomar um café, levantar e chutar no gol. Não existe os caras chegarem. Cara, Já tava no Rossi em um segundo, chegou no... É que ali, na eu acho que, assim, eu entendo o seu pensamento, mas eu acho que mais do que o posicionamento foram os erros individuais que fizeram com que Eu concordo. a gente... Mas agora Perdeu pensa a partida. comigo, por exemplo, o Abel, ele quer ser kamikaze, beleza, tudo bem. Eu não discuto a estratégia Sim, do Abel. sim. Eu acho que não seria a melhor, mas se ele decidiu essa estratégia, é porque ele acha que pode dar certo. Então, se você vai deixar no mano a mano, você não deixa o seu pior zagueiro do mano a mano pra marcar o Pedro. Concordo. Então já tá errado. Eu acho que Assim, ele botou muita fé no Fux ali. o Fux não sabe fazer isso, cara. Então. O Fux, ele errou. Ele não dá pra passar pano e falar, pô, o Fux não fez errado ali a marcação dele. Ele Sim. marcou mal o Pedro. Agora, quando o Abel pede pro Fux ser o cara que cola no Pedro, pô, ele deixou o jogador dele na roubada, cara. O Fux, ele pode tentar fazer o melhor que ele consegue, que talvez ele não seja capaz de fazer o que o Murilo faz bem. E aí ele poderia ter apostado no Murilo, ou simples, quer jogar com o Fux por causa da saída de bola? Só inverte a marcação. Bota o Gomes. O Gomes, eu tenho certeza que ele fazia a falta no Pedro. Óbvio. Ele fazia. Ele jantava o Pedro. Ele ia jantar. E não precisava de muito ajuste, não, porque no segundo tempo o Abel Sim. inverteu os dois. Sim. Percebeu que não era a melhor Sim. estratégia. Não, e a gente. Só que eu entendo que a gente pode discutir a estratégia do Abel, mas nos últimos
sei lá, 5 jogos do Palmeiras no Maracanã contra o Flamengo, esse foi o melhor disparado. Ah, sem dúvida. Mas assim, disparado. E nos outros, se a gente for analisar, a grande maioria foi com uma postura mais reativa, vamos dizer assim. Eu acho que dava pra mesclar, Não né? vou falar que jogou com a bunda lá Ah. atrás, mas todos os outros, Copa do Brasil lá, o próprio jogo do Brasileiro que a gente empata 1-1, todos os jogos foi uma postura mais conservadora em relação a esse último jogo. E foi muito pior. Eu entendo o que você fala, eu acho que é legal até essa discussão, mas pra mim, o equilíbrio é o esse é o ideal, ponto. só que é difícil de se achar esse equilíbrio, porque tem um adversário muito forte do outro lado, só que, cara, eu gostei da E postura. saber correr riscos. A questão do Gomes e do mas, Fux, mano, Eu gostei da postura. Mas gostar da postura, não, eu gostei da postura, mas você vai pro intervalo tomando 3, velho. isso pra mim Não, Tá mas- ligado? me mas- passa o Até que feeling. ponto é legal ter uma É. postura agressiva, sendo que você vai Eu ainda acho que vacilar tá e... errado. Mas é que também você fica mais perto do gol, né? Do adversário. bem. Então, são os dois casos. E o Flamengo tem a melhor defesa do campeonato. Óbvio que o Flamengo de hoje é diferente do Flamengo do ano passado. Pô, eu acho que, principalmente na questão defensiva, assim, o Flamengo tá muito melhor. Até que é a melhor defesa do campeonato, A mas defesa deles é muito boa. eu acho que, cara, eu gostei. Eu gostei. Não, foi melhor que os outros. Foi o né? melhor disparado. Mas me passa É. uma energia, aquela mesma energia do torcedor do Fluminense comemorando que É. botou o City na roda. Exato. Pô, irmão, aí não dá. É isso. Só que Trocamos 500 passes contra o City. É. Olha o placar 4-0 pro Exato. City. Eu, Ah, eu prefiro que o time deixe eu acho que não cabe essa comparação nesse Não, jogo. eu na minha exagerei, opinião, né? óbvio, exagerei. Eu acho que não cabe, porque foi um jogo muito parelho. Foi. Qualquer um podia ter vencido. O Palmeiras jogou bem. Tá o ligado? Palmeiras Jogou bem, mano. Mas você não acha importante? Eu acho que o Abel foi demais perto do Sol, mas ele foi melhor do que os últimos jogos. Eu acho que isso vai dar pra ele uma maturidade pra entender essa final. Exato. Eu acho que precisa. Com certeza. É bizarro Esse jogo falar foi isso. importante. É importante, porque se isso não Muito acontece, importante. talvez ele ia com a bunda atrás na Sem final em contar que Lima. pra torcida, todo mundo na arquibancada, todo mundo falava assim, cara, a gente gastou a derrota na hora que podia. É. Se a gente ganha aqui no Maracanã, tava todo mundo falando, dúvida. nossa, ganhamos na hora errada. Só que isso, Porque tem isso também, Sim, né? sim. Essa superstição da só que torcida. isso serve pro outro lado também. O Felipe Claro. Luiz também, né? O Felipe Luiz ele já sabe aonde ele... Porque ele... Não sei se ele jogaria... Porque ele joga com o Pulgar e o Jorginho, né? Ele não põe o Saul no lugar do Pulgar, que era uma das O dúvidas. Pulgar é um dos melhores do Flamengo. É. Concordo. E ele é o cara que, no meio-campo, ele tem mais características defensivas comparado ao Jorginho e ao Saul, né? O Jorginho joga praticamente como um. Ele é o que o M, o que o Aníbal faz na saída de bola, né? Ele vem buscar tal. Mas ele não. Mas marcando, o Jorginho é experi demais. Ele é muito experi. Eu acho que os Mas times ele vão não ser bem tem a parecidos pujança, com é. aquele. Eu também, eu Os acho. dois. E aí, Foi postura, e aí mas- eu vou até ser repetitivo, faz de ajudar. Por exemplo, o Aníbal errou a saída de bola e Meu aí Deus. tomamos o gol e fudeu. Tá ligado? Tipo, então, eu acho que é um jogo que quem errar menos. É erro zero. As únicas vence, mudanças tá ligado? poderiam ser jogar com 3, né? Hoje o Palmeiras você até fez um vídeo, né? Falando, mostrando que o Palmeiras tá saindo com 3 zagueiros, né? Tá jogando com 3 zagueiros, né? A única coisa que pode acontecer é ele sacar o Aníbal e jogar com o Fux, e aí jogar com o gosto Murilo e dessa com o ideia. Gomes, e Eu com o gosto. Fux um pouco mais adiantado. E lá na frente, agora o Alan vai botar uma. Porque, cara, a semifinal que ele fez. E aí o Alan brigaria com o Maurício ali. Pra ser um meia direita. com o né? Maurício, seria, não pra mim do seria as Kelvin. únicas duas, porque de resto, cara, é Kelvin na direita e Felipe. Eu acho que vai depender dos próximos jogos, mas o. Exato, ainda tem muita coisa pra o- rolar até lá. eu acho que no debate de futebol, às vezes a gente esquece de um ponto que o Abel bate nessa tecla, mas a gente esquece na hora de analisar, que é a questão do. Ele falou sobre o Veiga, né? Da remontada agora. Tem jogador que, pô, ele não se sente importante se ele não é titular. Mas cara. Depois que mudaram para 5 substituições, você muda meio time em todo jogo. Tá aí na ação, a rapaziada lá do Pó de Porco aí, cara, eu achei engraçado quando um amigo comentou ali, né, que se acha no caso um torcedor do Fluminense, que falou que botou o City na roda, mas tomou uma pancada. Ele quis dizer o quê? Que, pô, jogamos bem contra o Flamengo, né, dentro do Maracanã, mas tomamos a nossa pancada, cara. Que comparação aí, nação. Eu, particularmente, eu gosto muito quando um time ele tenta jogar de igual para igual com o Flamengo, ele tenta atacar, incomodar o Flamengo, porque eles deixam espaços, e esses espaços são fundamentais para os jogadores que a gente tem, né? Jogadores de muito talentos, como Arrascaeta, Pedro, o próprio Samuel Lino, que está melhorando aí nas últimas partidas.
Luiz Araújo, Gonzalo Plata, quando está bem em campo, nesse momento agora a gente já sabe como é que está o nosso equatoriano, mas o Flamengo tem muito talento, tem muitos jogadores de muita qualidade, e quando os adversários deixam esses espaços, eles criam, cara, eles criam muitas oportunidades de gol. É tanto que há pouco tempo a gente estava questionando o Flamengo, que perde muito gol, né? Nós, torcedores, reclamamos bastante que o Flamengo cria e não faz gol, mas isso é importante no time, um time que cria bastante, um time que chega na área do adversário. Agora, claro, né, tem que acertar o alvo, que é o gol, claro e evidente. Eu odeio quando um time joga lá atrás, retrancado, coloca o time todo dentro da área ali. Eu acho que isso dificulta bastante o Flamengo. O time do Flamengo tem que acertar muito, tem que estar num dia mágico para quebrar esse bloqueio dos adversários que jogam com linhas baixas ali, que jogam praticamente, que só falta colocar o presidente dentro da área, né? E eu achei interessante aquele jogo do Palmeiras. O Palmeiras, não vou negar não, me surpreendeu quando eu vi o Palmeiras avançando as linhas, pressionando o Flamengo lá dentro do Maracanã, e jogaram bem, vamos falar a realidade, jogaram bem, principalmente o primeiro tempo ali, o pessoal incomodou bastante o Flamengo. Por isso que quando o Flamengo pega adversários que querem jogar de igual para igual, né, que querem atacar o Flamengo também, não só o Flamengo atacar eles, mas eles atacarem o Flamengo, é muito importante a zaga estar em um dia bom, é muito importante os volantes estarem em um dia bom. Por quê? Porque vai depender bastante da saída de bola, e a saída de bola do Flamengo é perfeita, né? Vamos mandar a real. Então é muito importante todos os jogadores nessa final aí da Libertadores da América estarem bem, né, cara? E aí, vocês gostam ou não que um adversário ataque o Flamengo? Vocês acham melhor que eles joguem lá atrás mesmo? Só o Flamengo joga, que vire tipo um jogo treino ali, ataque contra a defesa. Coloque seu comentário abaixo aí, nação. É muito importante aqui para o nosso canal. Muito obrigado você que chegou até aqui. Muito obrigado pela moral. Tamo junto. E saudações rubro-negras. Isso aqui é sempre Flamengo, hein? Até a próxima.